Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você vai ver um vídeo aí onde um pastor mente em nome de Deus, ensina heresias e mentiras. Esse vídeo é de alerta para os irmãos terem cuidado com os falsos profetas que carregam nome de pastores e que estão indo para o inferno levando milhões de crentes junto. Cuidado, leia a Bíblia, preste atenção. Vamos pro vídeo aí para você ver aí a mentira que esse pastor falou. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu, nem você. Sou sim, não é não. Sou, não é. Não, mas corpo de Cristo é a igreja. Ah, é, corpo de Cristo é a igreja. Mas eu sou a igreja, não é não. Não, a Bíblia diz que eu sou templo. Ah, tá, templo é uma coisa, igreja é outra. É por isso que tem um monte de gente achando que pode servir a Deus sem vir ao templo, porque ele acha que ele é a igreja. Não é não. Você não é a igreja. A igreja é a união dos membros do corpo de Cristo. Eu não sou igreja, eu não sou corpo de Cristo, eu sou membro. Membro. E que valor tem um pé fora do corpo? Esse é o meu valor fora da igreja. Quem me ouve, diga amém. Vou dizer isso aqui. Me permita, meus pastores. Mas imagine a cena. Sexta-feira 13, meia-noite, na esquina de um cemitério, você passando. Já passa aquela mano, sangue de Jesus. De repente, com todo respeito, encontra um homem sem o pé esquerdo. Você fica com medo do homem só porque ele não tem um pé? Não, é até uma vantagem, porque se tiver que correr, você tem mais agilidade. Agora imagine a mesma cena, o mesmo lugar, só que com uma diferença. Ao invés de encontrar um homem sem o pé esquerdo, você encontrar o pé esquerdo sem um homem. Você vê que a reação é maior só com o pé do que o homem sem o pé? Por quê? Porque corpo sem um pé ainda é corpo, mas um pé fora do corpo só serve para gerar medo. Assim também é cada um de nós. A igreja sem eu é igreja do mesmo jeito. Agora eu fora da igreja, eu não sirvo para nada mais. Nós, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. O que é igreja? Igrejas são aquelas paredes do templo? Não. Igreja é eu e você. O próprio Senhor Jesus, ele disse que Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homem. Deus, ele habita dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Nós devemos ter muito cuidado com os pastores que pregam heresias, mentiras em cima dos púlpitos. Eles que estão preocupados somente com números de crente, ou seja, eles não estão preocupados em ver os cristãos vivendo uma vida de cristão, com comportamento de cristão no trabalho, na rua, no colégio, seja onde for. A igreja são as pessoas que servem a Deus, que aceitaram Jesus como Salvador e servem a Deus em espírito e em verdade. Se houver uma perseguição religiosa no Brasil, como em alguns países tem, aonde os templos evangélicos, os templos eles são fechados, alguns templos são destruídos. A igreja não vai ser destruída, porque a igreja são as pessoas. Sempre houve perseguição, aonde perseguiram os cristãos, mas a igreja que a Bíblia fala que vai subir para o céu não é aquelas paredes do templo. A igreja que vai subir para o céu são os milhões e milhões de santos que estão espalhados em toda a face da terra.
O que a palavra de Deus ela nos confirma é que nós devemos obedecer à palavra de Deus, aceitar Jesus como Salvador, seguir os mandamentos de Deus, obedecer à palavra de Deus para sermos igreja. Igreja são as pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, que tem a Bíblia como a palavra de Deus e que segue os mandamentos de Deus. Jesus ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Veja bem a expressão de Jesus. Jesus não disse só no templo, não. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Nos países onde tem perseguição religiosa, onde os templos são fechados, os irmãos muitas das vezes se reúnem para louvarem a Deus, para servirem a Deus nas montanhas, nas cavernas. Então, aonde você chamar pelo nome de Deus, Ele está presente, seja dentro do seu quarto. Como Jesus disse, se você quiser orar a Deus, se tranca no teu quarto, conversa com teu Pai que está em oculto e Ele te recompensará. O apóstolo Paulo diz que nós devemos levantar mãos santas para o céu em todos os lugares que nós estiver. Aonde você chamar pelo nome de Deus, seja debaixo de uma árvore, seja dentro de um ônibus, em qualquer lugar, Deus está presente. Então nós devemos ter cuidado com esses pastores que eles estão só preocupados com o dinheiro seu. Eles não estão preocupados com a sua salvação. Eles acham que você só serve a Deus se for dentro do templo, e não é. Muitas das vezes a pessoa está dentro do templo louvando a Deus com a boca e o seu coração está longe de Deus. Então Deus ele nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. Então aonde você estiver, no colégio, no trabalho, na rua, no pátio, aonde você estiver, que você chamar pelo nome de Deus, Ele está presente. Jesus deixou bem claro: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então não se preocupe. A palavra de Deus ela é bem clara. Quando o Senhor Jesus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. O próprio Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. Então você não pode ficar preso a um sistema religioso onde esses pastores corruptos e carnais, lobos disfarçados de ovelhas, porque só o que tem são pastores no inferno. Vários irmãos que foram arrebatados viram no inferno milhões de pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas que estão no inferno. Nome de pastor não lhe dá garantia de ida para o céu e não lhe dá garantia que o ensinamento seja verdadeiro. Você tem que ter cuidado com aquilo que você está ouvindo na igreja. Nem tudo que o pastor ensina é verdade. Pode ser heresia. É por isso que os cristãos eles são ensinados a lerem a Bíblia, estudarem a palavra de Deus, para que quando alguém tentar lhe enganar com falsos ensinos, não conseguir lhe enganar. Exatamente isso que Satanás fez. Ele tentou enganar Jesus no deserto, citando textos bíblicos. Então entenda, a igreja não é as paredes, a igreja é você. Você é o templo de Deus. O Deus ele habita em você. O Espírito de Deus habita no seu corpo, não é naquelas paredes. Então você tem que ter cuidado com esses pastores que estão indo para o inferno e estão levando muitos crentes, pastores que transformam a igreja em palanque de discurso político, pastores que apoiam moda, roupa curta, imoralidade dentro da igreja, pastores corruptos e carnais que estão preocupados somente com o seu dinheiro. Eles querem ver a igreja cheia, nem que vão todos para o inferno. Entenda uma coisa, você pode servir a Deus até na sua casa. O importante é que você permaneça firme, servindo a Deus e obedecendo os mandamentos.
Quem salva não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é templo. Quem salva não é placa de igreja. Quem salva é Jesus. É você ler a Bíblia e obedecer os mandamentos de Deus. Cuidado com os falsos ensinos dos falsos profetas, desses pastores corruptos e carnais que estão indo para o inferno e levando milhões de pessoas para o inferno. Lembre, o templo de Deus não é essas paredes, o templo de Deus é eu e você. O corpo de Cristo são os milhões e milhões de santos e fiéis que estão espalhados em toda a face da terra, seja na cidade, seja nos interiores. Quando as trombetas tocar, aonde estiver o crente fiel, ele vai subir para o céu e os templos vão ficar. Entenda, o templo de Deus é você, é o seu corpo. Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homem. Por isso, cuidado com esses mentirosos que usam gravata e carregam nome de pastor, pastores corruptos e carnais, misturado com política, misturado com tudo que não presta. Eles não estão preocupados com a sua salvação, eles estão preocupados só em encher os bolsos deles de dinheiro. Então cuidado com os falsos profetas que carregam o nome de pastor. E coloque na sua cabeça, Deus, ele não habita em templo feito por mãos de homem. O templo de Deus é o nosso corpo, e aonde nós chamar pelo nome do Senhor, Ele está presente, seja na rua, seja no colégio, aonde você estiver, que chamar pelo nome de Deus, Ele está presente. O templo de Deus não é as paredes, o templo de Deus é o nosso corpo. Nós, os seres humanos, somos a igreja de Cristo. Cuidado com os falsos profetas, com esses pastores mentirosos que mentem em troca do seu dinheiro. Deus abençoe.